Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal de Afrodite, eu me chamo Letícia e a leitura de hoje, como vocês sabem, é o terceiro signo da trilogia da Terra dessa semana, Capricórnio. Então a gente já tem nessa semana Touro, Virgem e agora Capricórnio para encerrar os três signos da trilogia da Terra dessa semana, tá? Então, se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Capricórnio, essa leitura pode ser para você, ou se você estiver lidando com algum capricorniano ou capricorniana, pode ser que eu esteja falando com você aqui nessa leitura também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu já vou começar trabalhando com o Tarô das Bruxas, tá? E depois a gente vê como é que vai ser. Talvez a gente pegue o oráculo das deusas ou algum outro oráculo. Capricornianos, o que temos para os capricornianos? Próximos 10, 15, 20 dias aproximadamente, independente da data que eu estou aqui gravando. Deixando isso sempre claro. As jogadas de tarô não têm data de validade, então não importa quando eu estou aqui gravando, importa quando vocês vierem aqui no vídeo para assistir. O enforcado, ou o pendurado, já caiu uma aqui. Um arcano maior, o que esse enforcado está fazendo? Cavaleiro de espadas. Tinha virado aqui também as de ouros. O Papa. O que mais para os capricornianos? 9 de ouros. Capricórnio, a leitura da semana passada, se não me engano, a leitura de vocês da semana passada falava em rompimentos, novos inícios, não é? Então, olha só, aqui já deu uma mudada, uma melhorada boa. 10 de ouros, estou falando. 9 de ouros e 10 de ouros, temos uma progressão aqui. No fundo do baralho, 5 de copas. Do outro lado do maço, a gente tem 2 de ouros. Bom, deixa eu ver isso aqui. Como arcano maior, a gente tem o enforcado e o papa, tá? Aqui me fala em vocês, ou alguma situação em que vocês estão vivendo nesse momento, ou que recentemente passaram, onde existe, né, ou existia, conforme for o caso temporal, né, se ainda está acontecendo ou se já aconteceu, mas aqui existe ou existia uma certa opressão no sentido social. Deixa eu explicar isso melhor. É como se vocês estivessem tentando... Que engraçado, só cartas de ouro. Agora que eu me dei conta disso. As de ouro, 2 de ouros, 9 de ouros e 10 de ouros. Duas progressões aqui. Depois 2 arcanos maiores e um cavaleiro de espadas, que é a única carta da corte e que casualmente é a única carta de outro naipe. E por baixo do baralho também a gente tem aqui, né, um 4 de copas. 4 de copas fala em insatisfação. Então é aí que eu quero chegar, tá? Então eu acho que assim, ó, esse enforcado e esse 4 de copas me falando de uma insatisfação aqui, vocês se sentindo insatisfeitos, a sensação de fazer muito e receber pouco, sabe? Aqui provavelmente é questão mais profissional, tá? Pode ser que para alguns casos seja uma questão mais afetiva, mas o que eu mais vejo aqui é uma questão de trabalho mesmo. Então, muitos de vocês com a sensação de estou fazendo muito, estou recebendo pouco, estou me sacrificando por algo que eu acredito que vai me trazer bons frutos lá na frente, né? Porque aqui a gente tem 9 de ouros e 10 de ouros. Então, eu vejo vocês se sacrificando em nome de um sonho ou de um projeto que vocês aguardam ou ainda estão aguardando ou estavam aguardando, dependendo do caso, adaptem, estavam aguardando ou ainda estão aguardando como
alguma coisa que trouxesse para vocês, devolvesse para vocês, entre aspas, né? O sacrifício que vocês estão fazendo hoje, devolvesse isso lá no futuro para vocês com, com uma coisa que fosse realmente muito boa, né? Um projeto que vocês tenham, que vocês tinham, que vocês depositaram nesse projeto, todas as fichas de vocês. Só que o que fica aqui meio intrincado, né? Que eu falei, alguma coisa em termos social aqui que parece que deu um choque. Porque a carta do Papa, bom, a carta do Papa também pode falar em estudo, tá? Então aqui para muitos de vocês, isso aqui pode ser... para muitos de vocês, isso aqui pode ser também um projeto de um estudo, ou de uma formatura, ou de de algo referente a estudo mesmo, que vocês tiveram que dar uma parada, né? Até porque na hora que eu tô gravando isso aqui, pelo menos a gente está em pandemia, então pode ser que muitas pessoas mesmo acabaram que não podendo se formar, né? Não podendo fazer a sua festa de formatura, ou as aulas pararam, estancaram de alguma forma. Então aqui é isso que eu vejo, né? Eu vejo assim, vocês num projeto, vocês indo, crescendo num projeto, com sacrifícios, claro, né? Porque aqui tem sacrifícios nesse projeto, na dedicação desse projeto, mas que a finalização para vocês era uma coisa muito boa, ou seja, lá na frente vocês vislumbravam que todo esse sacrifício iria valer a pena, por isso que eu estou falando que isso aqui pode se referir à formatura, né? À escola, à universidade. E o As de Ouros também, me mostrando que é alguma coisa muito boa, assim mesmo, uma bênção para vocês. Mas que em um determinado momento vocês tiveram que dar essa pausa, né? E também reavaliar, pensar melhor, avaliar melhor o andamento disso aqui tudo. Vamos esclarecer melhor aqui. Vou pegar o Osho, vou tentar esclarecer. Vamos ver o que é que exatamente isso aqui quer dizer, tá? Esclarece para nós. Eu vou ter que botar os meus óculos, porque essas cartas aqui, a letrinha é bem pequenininha. 8 de espadas e cavaleiro de paus. Então, isso aqui me mostra, de fato, como eu disse, algo, né? O cavaleiro de espadas também fala em rapidez, fala em movimento, fala em alguma coisa, fala em foco. E o cavaleiro de paus também fala em movimento e fala em rapidez. E o 8 de espadas mostra aqui uma frustração, sabe? Então, algo que vocês estavam, como eu disse, algo que vocês estavam se dedicando, que vocês estavam indo em encontro, em um determinado momento, essa coisa, né, que vocês estavam indo, precisou, é meio que como se vocês tivessem se sentido presos no próprio sonho de realização daquilo. Entenderam? Aqui, inclusive, o 8 de espadas, ele se chama culpa. Então, sabe? Uma coisa com a mente, assim. Pode ser outra situação qualquer, aí vocês adaptem. Eu enxergo muito aqui ou trabalho, ou estudo, né? Ou formatura na universidade, como eu falei para vocês. Uma formatura que teve que ficar... Um sonho que teve que dar uma parada, porque... por enquanto não dá. O que mais? Os amantes, escolhas também. Escolhas. O que esses amantes? O que esses amantes querem me dizer? O 2 de ouros que tinha aparecido ali também falava em escolhas. Os amantes, o que esses amantes querem me mostrar para Capricórnio? O imperador. Mais uma, por favor.
Exaustão, 9 de paus. Aqui é realmente vocês e 8 de copas, deixando ir. Aqui realmente com certeza algo sendo adiado, né? Vocês precisando adiar um sonho. Deixando ir, a carta do 8 de copas é a carta de quando a gente gosta muito de alguma coisa e se dedica muito para aquilo. Lembra que eu tinha falado? Algo aqui onde vocês se dedicaram, né? Se dedicaram, mas cansaram, né? Então, assim, o 8 de copas é isso. É algo quando a gente se dedica muito, coloca muita afetividade ali, e não necessariamente precisa ser relacionamento amoroso, pode ser também, mas pode ser uma dedicação, onde vocês colocaram um coração ali. E em algum momento, por algum motivo, vocês são obrigados então a se afastar daquilo, por necessidade, sabe? Aqui no caso, né, vocês se sentindo cansados, esgotados, como se essa dedicação tivesse exigido muito de vocês, e aqui até pode ser, no caso, relacionamento amoroso, tá? Então aqui a gente pode ter uma turminha que fala de relacionamento amoroso, tem uma outra turminha que fala em questões mais profissionais ou questões de estudo, como eu disse, tá? Então, para a turminha do relacionamento amoroso aqui, eu vejo até um tipo de relacionamento meio... uma pessoa, né, que tem um certo poder sobre a outra. Não sei se é vocês, capricornianos, ou se é o parceiro de vocês. Aí também vocês adaptem, tá? Mas alguém aqui com um certo poder sobre o outro, a exaustão, né? Deixando a outra pessoa realmente muito exausta, muito cansada. E por isso essa necessidade de se afastar, essa necessidade de deixar ir. Então, aqueles momentos que a gente tem que se convencer de que, por melhor que seja o nosso sonho, ele é um sonho e não é a realidade. Aqueles momentos que a gente tem que enxergar que aquilo que a gente está vivendo, por melhor que seja, existe na nossa cabeça, existe na nossa fantasia, não é real. E quando a gente se liga, quando a gente se dá conta que aquilo não é real, a gente consegue se afastar, né? Deixar ir aquela situação. E aí sim. E para isso precisa coragem. O Cavaleiro de Espadas é um cavaleiro corajoso, é um cavaleiro que faz. O Cavaleiro de Espadas, eu vou dizer para vocês, apareceu nas 3 leituras. Apareceu em Touro, como assim, em Touro, o Cavaleiro de Espadas assim apareceu muito pontual. Depois em Virgem apareceu também. E agora aqui em Capricórnio, o Cavaleiro de Espadas está presente. O Cavaleiro de Espadas trabalhou bastante essa semana nos 3 signos da trilogia da Terra. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a energia do Cavaleiro de Espadas é uma energia que coloca as coisas no lugar, sabe? E talvez seja isso que esteja precisando aqui. Uma energia que venha pontual e coloque as coisas no lugar, com coragem. O Cavaleiro de Espadas é aquele que é um cavaleiro corajoso, é focado, faz o que tem que ser feito, não tem medo. E então vocês vão conseguir acessar essa energia da coragem dentro de vocês e vão conseguir segurar a espada, né? Como eu sempre digo, a espada da verdade, porque o As de Espadas é a carta que representa a verdade, né? Vindo do universo. E o Cavaleiro de Espadas é o cavaleiro que, então, ergue essa espada, né? Como um símbolo da verdade. Então, assumam isso, assumam essa verdade interna de vocês e deixem ir aquilo que vocês mesmos já sabem no interior de vocês que é uma fantasia, que não é real. Seja lá o que for. Isso sim mais para a turminha do relacionamento amoroso, tá? A turminha da questão financeira ali, que eu vejo também que tem um pessoal aqui que teve que adiar um sonho, mas aí nesse caso é só uma questão de adiamento mesmo. É uma questão que daqui a pouco vocês vão poder voltar a recuperar esse sonho que vocês têm. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem Rainha de Paus. E a gente tem o Pajem, Rainha de Paus e Pajem de Ouro.
Então, pois é, aqui fala assim, fala da... Fala de vocês acessarem a energia de vocês, capricornianos, sabe? Capricornianos e capricornianas, especialmente capricornianas aqui nesse caso. Acessem aquele poder interno de vocês para a realização das coisas que vocês querem. A rainha de paus é uma rainha maravilhosa, é uma rainha cheia de autoestima, é uma rainha que sabe o que quer, que vai atrás dos seus desejos, que não baixa a cabeça para ninguém, tá? Então aqui, ó, se vocês estiverem num tipo de relacionamento onde o parceiro ou a parceira de vocês, né, aqui é um imperador, mas não quer dizer que seja um homem, pode ser uma mulher também, porque tem muita mulher abusiva por aí. Então, se o parceiro ou parceira de vocês trata vocês de forma que faça com que vocês se sintam oprimidos, isso não pode acontecer, porque não faz nem parte da energia de uma rainha de paus, né? A rainha de paus, ela, primeiro que ninguém deve aceitar isso, né? Sob nenhuma hipótese. Mas uma rainha de paus não aceita isso sob hipótese nenhuma, tá? E isso acaba fazendo com que a rainha de paus se diminua. E isso não dá, não pode acontecer, não é natural, né? Então, o Pajem de ouros aqui também mostra num certo enfraquecimento da energia. Então cuidado com isso. Cuidado em enfraquecer a energia de vocês de propósito para poder elevar a autoestima de uma outra pessoa. Então tenham sempre o foco que primeiro vocês, né? Primeiro a gente, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Primeiro a gente, emocionalmente falando, né? Claro, eu não estou falando em termos mas tem coisas que a gente dá prioridade para o outro por amor, mas quando existe uma situação abusiva, aí a gente tem que ter cuidado. É primeiro a gente, primeiro cuidar da gente, primeiro nos nutrir. Porque só daí a gente consegue dar amor, né? Dar o que for para outra pessoa. Senão a gente não consegue. A gente não tem como, não existe como a gente nutrir alguém se a gente não está nutrido. Vamos ver qual é a deusa. Ó, qual é a deusa que pode responder para vocês nesse momento, capricornianos? Lakshmi. Interessante, porque Lakshmi é a deusa que fala exatamente da abundância, e era isso que nós estávamos falando, né? Sobre nutrir, se autonutrir para poder nutrir o outro. Então eu acho que a presença de Lakshmi aqui quer dizer exatamente isso para vocês. A questão da nutrição, a questão de se amar, a questão de se cuidar, para depois poder esbanjar energia para nutrir a outra pessoa ou a comunidade, as coisas ao seu redor. Tá? Lakshmi é uma deusa hindu, na mitologia indiana. É uma deusa que fala de abundância, fala de amor também, fala de pureza. E é uma deusa muito bonita. E ela é uma deusa que está muito relacionada à energia que eu estou vendo de vocês aqui, sabe? Vocês estão exatamente com essa energia, uma energia de doação, o que é ótimo, né? Ótimo. Apenas que eu digo para vocês que vocês se cuidem. Embaixo, se cuidem no sentido de cuidem a si, né? Cuidem a si mesmos para poder cuidar dos outros. E embaixo do baralho a gente tem Blue Dowd. Veja só, Blue Dowd é uma deusa que fala de liberdade, tá? Ai, gente, que susto! Caiu um galho de árvore aqui, bem na minha janela. Voltando, Blue Dowd é uma deusa que fala de liberdade. É uma deusa que teve a coragem de abandonar tudo que ela tinha. Ela era casada com um rei
que não tratava ela bem. E ela teve a coragem de abandonar tudo isso por amor. Depois ela sofreu as consequências disso, porque a história de Blue Dahlia é meio triste. Outro dia eu conto aqui no canal pra vocês, vou fazer um vídeo só falando de Blue Dahlia. Mas ela teve essa coragem, né? E isso é legal. Certo? Muito obrigada, então, por vocês terem ficado no vídeo comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, capricornianos. Eu vou deixar aqui em cima para vocês a playlist de vocês, caso vocês queiram ver as outras semanas ou queiram dar uma olhada em alguma coisa que achem que vale a pena ou que seja interessante. E semana que vem estamos aqui de novo para conversar, tá bom? Beijo, tchau.